Olá, hoje iremos trabalhar com compostos de coordenação. Antes de iniciarmos com os conceitos, nós precisamos revisar o conceito ácido-base de Lewis. Segundo Lewis, ácido é a espécie química que recebe par ou pares de elétrons, enquanto que a base de Lewis é a espécie química que doa par ou pares de elétrons. O composto de coordenação, ou íons complexos, como também podem ser chamados, são estruturas que possuem um átomo ou íon metálico central, que vai ser então o ácido de Lewis, ligado a moléculas ou íons circundantes, que nós vamos chamar de ligantes, que são as bases de Lewis. Os principais metais que são utilizados na formação dos compostos de coordenação, na química de coordenação, são os metais de transição, que estão localizados no grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Os metais alcalinos e alguns outros metais de outros grupos também são capazes de formar íons complexos ou compostos de coordenação, mas os principais metais que são empregados nessa química de coordenação são os metais de transição. Aqui nós temos o exemplo da formação do tetramin cobre 2, onde o íon cobre 2 é um ácido de Lewis, e a amônia vai ser a base de Lewis, porque a amônia apresenta um par de elétrons não ligantes, que vai ser a partir desse par de elétrons não ligantes que vai ocorrer a ligação coordenada com o íon metálico, que está sendo mostrado nessa outra etapa, onde o cobre vai ser o ácido de Lewis, ele vai então receber o par de elétrons da amônia, que vai doar esse par de elétrons, para formar então um composto ácido-base de Lewis. Tá? Muitas vezes nós encontramos nos livros a representação na forma de uma seta, o par de elétrons saindo do ligante e chegando no íon metálico ou átomo metálico. Tá? E esse tipo de ligação nós chamamos então ligação coordenada, tá? Que ela é representada então aqui de a forma de sua geometria, né? Ela é representada por uma ligação simples, tá? Uma ligação sigma entre o íon metálico e o ligante. E aqui no caso, então, nós vamos ter os compostos de coordenação, são representados, então, entre colchetes, tá? E no caso aqui nós temos qual é o NOx do íon metálico, né? Qual é o número de oxidação do íon metálico, a carga. Nesse caso, a amônia é um ligante neutro, então a carga é devido ao NOx do cobre 2. O composto de coordenação, ele é formado por um metal ou cátion metálico, que se liga então a um ligante que pode ser neutro, aniônico ou catiônico. Os mais comuns são os neutros e os aniônicos. Então, a junção desse metal ou cátion metálico mais o ligante vai formar o íon complexo ou composto de coordenação. Aqui nós temos um exemplo genérico, né, onde nós temos o M, que vai ser o metal, o átomo central, ou íon metálico, ok? Os L's, então, são os ligantes. E aqui nós consideramos, em vermelho, né, a esfera de coordenação, onde nós temos o metal ligado aos ligantes. Nesse caso, nós temos o número de coordenação 6, então, o número de coordenação é o número de ligantes que estão ligados a esse metal, a esse átomo central, né? Então, como nós temos 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6. O número de coordenação nesse caso será 6. Então, para que possamos verificar os números de coordenação, números de ligantes, eu coloquei um exemplo aqui. Então, para nós determinarmos qual é o número de coordenação e de ligantes nesse complexo metálico, nesse íon complexo metálico. Tá? Então, nós consideramos o átomo central para fazer a contagem, né, do número de coordenação. Então, o número de coordenação é 4, né? Então, porque nós temos 4 ligantes que estão ligados, coordenados ao átomo central, ao íon central. E o número de ligantes aqui no caso também é 4, né? Ok? Nós temos 4 ligantes que estão ligados ao íon metálico. Neste outro íon complexo, então, primeiro nós localizamos o íon metálico, no caso aqui vai ser o ferro, né, que nós temos nessa posição. A esse ferro nós vamos ter um ligante, né? Aqui nós temos outro ligante, então aqui no caso nós vamos ter um ligante bidentado, né? Toda essa estrutura aqui ligada ao ferro faz parte de um único ligante, assim como desse lado também toda essa estrutura ligada ao íon ferro faz parte então do outro ligante, tá? Então nesse caso nós vamos ter um número de coordenação, tá? Então é quantas ligações o ferro faz aqui no caso, então nós vamos ter número de coordenação 1, 2, 3, 4, 5. Então o número de coordenação 5. E o número de ligantes, nós vamos ter então aqui com o cloro um ligante, considerando um ligante, e todo esse composto aqui, né, nós consideramos um ligante e esse outro um ligante também. Então, o número de ligantes que nós temos nesse caso são 3, né? Então, um cloro e esses outros 2 ligantes, né? 2 aqui e 3. 1, 2 e 3. Bom, em relação à história da química de coordenação, lá de 1800 a 1900, tivemos algumas contribuições de Thomas Graham, de Berzelius, de Claus, de Kekulé, de Boltzmann, mas as pesquisas de Jorgensen e o Werner que mais contribuíram para a química de coordenação. Bom, então, para verificar a existência, ou para tentar explicar o fato do cloreto de hexamin cobalto 3 ser um composto de coordenação, Jorgensen e Werner fizeram alguns testes para verificar como é que se comportava frente a determinadas testes analíticos. Então, esse composto, o cloreto de hexamin cobalto 3, foi submetido então à presença de íons prata, ok? Justamente para verificar se ocorria a precipitação dos cloretos, que poderiam estar ligados de forma iônica ou covalente, né? Então, foi observado que ocorreu a precipitação, então, de cloreto de prata, que seriam equivalentes aos 3 cloretos ligados, então, de forma iônica, né? Já que ocorreu a precipitação, isso confirmou realmente que os cloretos estavam ligados por uma ligação iônica. Um outro teste que foi realizado foi a adição de ácido clorídrico a temperatura de 100 graus Celsius para verificar se ocorria
a remoção da amônia, tá? Que nesse caso não foi observado, e por esse motivo, então, se ocorresse a liberação, né, nós teríamos a reação do ácido clorídrico com o amônia, iria produzir, então, cloreto de amônio, ok? Que não foi observado nesse caso. Em relação à condutividade, foi observado a presença, então, de 4 íons em solução, ok? Jorgensen, então, propôs, então, essa estrutura, que o composto de coordenação teria essa estrutura, e Werner propôs que essa seria a estrutura, então, do cloreto de hexamin cobalto 3, tá? Que é realmente a estrutura que explica as ligações presentes, então, nesse composto de coordenação. Em 1904, o Ley e o Brune prepararam o primeiro complexo bidentado. Tá? Então, bidentado porque ele vai ter dois pontos onde dentro do ligante, né, onde vai ter a presença de pares de elétrons, né, o local onde vai ocorrer a coordenação, a atuação do par de elétrons para o íon metálico ou átomo metálico. Então, nesse caso, nós temos o glicinato de cobre 2, onde nós vamos ter aqui, no caso, a doação do par de elétrons do nitrogênio e do oxigênio, tanto para esse ligante glicinato, quanto para esse ligante glicinato. Com relação aos tipos de complexos e ligantes, os complexos eles podem ser caracterizados como neutros, ou seja, não apresentam carga. Aniônicos, ou seja, as cargas são negativas. E catiônicos, ou seja, as cargas são positivas. Os ligantes podem ser neutros. Nós temos como exemplo a água, nós temos a amônia também como ligante neutro. Podem ser aniônicos. Aqui no caso nós temos o cloreto, nós podemos ter cianetos e outros. Ou catiônicos, no caso, como exemplo, nós temos o NO+. Além disso, os ligantes eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de pares de elétrons disponíveis dentro da molécula. Quando nós tivermos um único par de elétrons, esse ligante tiver um único par de elétrons, ele vai ser chamado de monodentado. E se ele tiver de 2 a mais pares de elétrons, ele vai ser chamado de polidentado. Que nesse caso, quando se coordena esses ligantes polidentados, quando se coordenam ao metal, o íon metálico, ele é chamado de quelato. Aqui nós temos alguns exemplos de ligantes, aqui nesse caso o ligante monodentado, onde aqui no caso o ligante é amônia. A amônia então tem seu par de elétron, vai doar para o metal. Aqui nós temos um exemplo de um ligante bidentado, onde aqui seria a molécula de um ligante, então ele tem dois pontos, dois locais dentro da molécula, né, que apresentam pares de elétrons disponíveis que vão ser doados, no caso, ao átomo metálico ou íon metálico. Aqui nós temos um exemplo de um ligante tetradentado, tá? Então, onde nós temos 4 locais, onde nós temos a presença de pares de elétrons disponíveis para fazer a coordenação, tá? Então, nós vamos ter um número de coordenação 4 aqui. E nós temos o ligante hexadentado, que no caso, o exemplo clássico é o EDTA, né, que é bastante utilizado para determinação de cálcio e magnésio, de dureza de água, onde ele vai apresentar, então, 6 pontos, né,
na esfera de coordenação, dentro da molécula do ligante, onde é possível, então, fazer a coordenação com o íon metálico. Importante também, uma das teorias que explicam, né, o porquê da estabilidade dos compostos de coordenação foi sugerida por Seguin, que então propôs a aplicação da regra do octeto para os compostos de coordenação e ainda usou também a teoria ácido-base de Lewis para explicar esse fato. O que ele propôs, então, é que se for realizada a soma do número total de elétrons de uma espécie metálica com os elétrons fornecidos pelos ligantes coordenados a esses íons metálicos, né, nós vamos ter uma configuração eletrônica de um gás nobre. Tá? Então, essa seria a equação para determinar o NAI, né, o número atômico efetivo, que vai ser, então, a soma do número de elétrons do metal íon metálico, mais, então, o número de elétrons dos ligantes. Então, aqui nós temos 3 exemplos, onde, primeiramente nós identificamos o átomo central, né, o íon metálico central, ok? Depois verificamos os ligantes, tá? Se são monodentados, bidentados, assim por diante. E fizemos o cálculo de acordo com a equação sugerida, então, por Seguin. Então, nós temos aqui o cobalto é o íon metálico central, né? Onde o NO2 tem NOx, tem carga menos 1. Então, como nós temos 6, nós vamos ter de cargas negativas menos 6. E a soma total, o íon complexo, a carga total do íon complexo é menos 13. Então, significa que o cobalto aqui, nesse caso, ele tem NOx mais 3. Ok? Os íons complexos, eles sempre vão ser encontrados, mostrados entre colchetes. É uma identificação que se usa para esses compostos de coordenação. Então, desdobrando aqui as informações que nós temos, o cobalto 3, então, vai ter 24 elétrons, já que o átomo de cobalto tem 27 elétrons, e ele perde 3 elétrons, né? Por isso, então, dos 24 elétrons, nós vamos ter 6 ligantes NO2 menos, nitritos, né? Então, cada um deles com um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons, nós vamos ter 6 que multiplica por 2, que vai nos dar 12 elétrons, e fazendo a soma, usando a equação, né? Então, a soma do número de elétrons do metal íon metálico com o número de elétrons de ligantes, nós vamos ter os 24, que é a quantidade de elétrons do íon cobalto 3, mais 12, que é a quantidade de elétrons dos ligantes. A soma total vai dar 36 elétrons, que então, se nós olharmos na tabela periódica, o gás nobre que apresenta, então, essa quantidade de elétrons é o criptônio, tá? Então, realmente comprovando que esse íon complexo aqui apresenta uma característica de gás nobre, né? Já que a quantidade de elétrons é a mesma do gás nobre criptônio. Nesse outro exemplo, então, nós temos a tetramin prata 1, onde a prata, nesse caso, a prata mais 1, já que a amônia é ligante neutro, ou seja, não tem carga, né? A prata mais 1, então, apresenta 46 elétrons. Em relação aos ligantes, nós vamos ter 4 ligantes amônia, então, cada amônia apresenta, então, um par de elétrons, né?
Então, nós vamos ter 4 vezes 2 elétrons, que vai dar um total de 8 elétrons. E o número atômico efetivo, nesse caso, vai ser os 46 mais 8, que vai dar um total de 54 elétrons, que, de acordo com a tabela periódica, é a mesma quantidade de elétrons do xenônio, do gás nobre xenônio. E o outro exemplo que nós temos aqui é do hexacloroplatinato 4, onde a platina, nesse caso, apresenta NOx mais 4, tá? Então, com esse cátion PT mais 4, apresenta então 74 elétrons, ok? Então, já que a platina, metal platina, apresenta 78 elétrons, como perde 4 elétrons para formar o íon platina mais 4, por isso dos 74 elétrons. Nós vamos ter 6 ligantes cloritos, tá? Então, cada clorito vai contribuir com um par de elétrons. Então, nós vamos ter 6 vezes 2, 12. E o número atômico efetivo vai ser o 74, que é a quantidade de elétrons do íon platina 4, mais 12, que é a quantidade de elétrons dos 6 ânions cloritos que fazem parte dos ligantes, que vai dar um total de 86 elétrons, que é, então, o radônio. Está relacionada à mesma quantidade de elétrons que o gás nobre radônio apresenta. Tá? Então, é dessa forma que nós podemos prever, né, o número atômico efetivo para verificar o quão próximo, né, os íons complexos, os compostos de coordenação, estão dos gases nobres para que eles possam adquirir estabilidade. Os compostos de coordenação, eles apresentam isomeria, tá? Que a gente vai trabalhar aqui a isomeria dos complexos ou dos compostos de coordenação, que são, lembrando que isomeria são aquelas formas onde os compostos apresentam a mesma fórmula molecular, mas com diferentes estruturas, né? E por esse motivo são chamados de isômeros. E, de acordo com o Werner, né, ele classificou os compostos de coordenação em 8 tipos de isomeria. Então, de polimerização, de ionização, de hidratação, de ligação, de coordenação, de posição de coordenação, geometria geométrica, isomeria geométrica e isomeria óptica. Bom, em relação à isomeria de polimerização, os compostos possuem a mesma fórmula molecular mínima, mas massas moleculares diferentes. Então, nós temos o exemplo aqui onde nós temos uma platina, 2 amônias e 2 cloretos, tá? Que vai ser considerado como a fórmula mínima, tá? Então, nos exemplos seguintes, nós vamos ter, o que aconteceu? Aqui nós vamos ter 2 platinas, 1, 2, 4 amônias e 4 cloros. Então, nesse caso aqui, duplicou a quantidade em relação à fórmula mínima. E nesse terceiro exemplo, nós temos 2 mais 1, 3 platinas, 4 amônias, com mais 2, 6 amônias, e 3 vezes 2, 6 cloros. Então, nós vamos ter 3 platinas, 6 amônias e 6 cloros. Então, nesse caso, duplicou em relação à fórmula mínima, né, nesse segundo exemplo aqui, e no terceiro exemplo, triplicou em relação à fórmula mínima, tá? Então, nesse caso, essa primeira situação, esse primeiro composto de coordenação é que vai apresentar, então, a fórmula mínima, e a partir dali, nós vamos ter o aumento da quantidade de íons metálicos e de ligantes de acordo com as combinações.
O segundo tipo de isomeria é a isomeria de ionização, que ocorre devido à troca de íons entre o íon complexo e o ligante, né? E os íons externos. Então, aqui nós temos esse exemplo do cloreto de pentamin bromo cobalto 2, ok? Onde nesse caso o bromo vai estar ligado ao íon cobalto por uma ligação coordenada, e o cloreto então vai ser o ânion, tá? E o isômero nesse caso ocorreu então a troca, né? O bromo era ligante na primeira situação, ele vai ser ânion na outra situação, e o cloreto, que era ânion, vai ser então ligante do cobalto. Na isomeria de hidratação, elas vão diferir entre si quanto à presença de uma molécula de água coordenada diretamente ao íon metálico ou na forma de água livre. Então, nós temos como exemplo aqui o cloreto de cromo 3, então, hexaidratado, ok? Que ele é de cor violeta, quando nós vamos ter as 6 águas de coordenação coordenadas diretamente ao íon cromo 3, ok? Nós vamos ter a cor azul esverdeado quando nós tivermos, então, 5 águas coordenadas ao cromo e um cloreto, ok? E uma água de hidratação. E nós vamos ter a cor verde quando nós tivermos, então, 4 águas coordenadas diretamente ao cromo e 2 cloretos. A isomeria de ligação, então, ocorre no caso do ligante possuir mais de um átomo capaz de doar elétrons, tá? Então, nesse caso, nós temos o ligante NO2, né, onde ele pode se coordenar ao íon metálico pelo nitrogênio, que é a primeira situação, e por isso ele tem essa cor mais amarelada, né? Ou ele pode se coordenar, então, pelo oxigênio, que nesse caso, então, ele vai ter a coloração avermelhada. É uma característica dos compostos de coordenação serem coloridos. Tá? A química de coordenação apresenta compostos coloridos. Na isomeria de coordenação, ela vai ocorrer quando tanto o íon positivo quanto o íon negativo forem complexos, e aí pode ocorrer a troca de ligantes entre os dois íons. Tá? Então, aqui nós temos o exemplo, aqui nesse caso, o hexamin cobalto 3, ele é cátion, ok? E aqui o hexaciano cromo 3, ele é ânion, tá? Então, mostrando aqui o cobalto como cátion, tá? E o cromo como ânion. Nessa outra situação, no isômero, né? O cromo, então, vai ser o cátion, tá? No hexamin cromo 3. E nessa situação, então, o cobalto vai ser o ânion, né? Então, no hexaciano cobaltato 3, ok? Então, aqui é quando ocorre a troca entre os íons. Com relação à isomeria de posição de coordenação, ela vai ocorrer somente com complexos polinucleares, ocorre então com a troca de ligantes entre os diferentes núcleos metálicos. Então, aqui nós temos esse composto de coordenação, né? Tá? Então, o ânion aqui no caso
é o cloreto nas duas situações. Os ligantes em ponte são os mesmos, o NH2 e o O2, o NH2 e o O2, ok? O que está diferenciando é que na esquerda, nesse primeiro composto de coordenação, o cobalto está coordenado, então, a 4 amônias, desse lado, e desse lado o cobalto está coordenado a 2 amônias e 3 cloretos. Enquanto que nesse outro composto de coordenação, que é isômero, nós vamos ter o cobalto coordenado a 3 amônias e 1 cloro, e desse lado, então, nós vamos ter o cobalto coordenado a 3 amônias e 2 cloros. A isomeria geométrica, assim como da química de coordenação, da química orgânica, né? Então, nós vamos considerar o isômero cis ou trans. Aqui, então, eu trouxe o exemplo para duas formas, duas geometrias presentes, né, em compostos de coordenação muito comuns, que é a geometria do tipo quadrado plano e octaédrica. Tá? Então, nós vamos ter um isômero cis quando o ângulo de ligação entre os ligantes iguais for de 90 graus, tá? Então, aqui nós temos o cloro, tá? O cloro, amônia e amônia, né? Então, o ângulo aqui é de 90 graus, o ângulo aqui é de 90 graus. Então, nesse caso, nós vamos ter o isômero cis. E quando nós tivermos um ângulo de 180 graus entre os átomos ou moléculas iguais, os ligantes iguais, nós vamos ter uma isomeria, um isômero trans, tá? Que é o que nós temos aqui. Nesse caso, o cloro está desse lado, o outro cloro desse outro lado, então o ângulo é de 180 graus. O mesmo acontece com os ligantes amônia. Então, nós temos a amônia desse lado, e o ângulo, então, aqui é de 180 graus. Em relação à geometria octaédrica, quando nós temos isômeros cis significa que eles vão estar num ângulo também de 90 graus, né? Ok? Então, aqui seria o cloro em verde, né? Ok? Então, nessa situação é cis, já que eles têm um ângulo de 90 graus. E aqui nesse caso nós vamos ter o isômero trans, já que o ângulo é de 180 graus. Então, nós vamos ter o ligante cloro, tanto na posição acima e abaixo do plano, né? Tá? E o último tipo de isomeria, relacionado aos compostos de coordenação, segundo a classificação de Werner, é a isomeria óptica, né? Onde moléculas que possuem imagens especulares não sobreponíveis são ditas quirais, e essas imagens especulares são classificadas como isômeros ópticos. Então, nós temos esse composto de coordenação, né? Onde o ferro é o átomo central, e ele, então, aqui nós temos o seu isômero óptico, né? A imagem especular, então, o isômero óptico para esse composto de coordenação.